Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos auxilie nessa jornada, que Ele possa, nesse instante, derramar sobre cada um de vós as luzes da consolação e as bênçãos da esperança. Que a espiritualidade benfeitora, que agora nesse instante nos acolhe, aqui na Casa Espírito Semeador, também possa orientar a cada um de nós nesse trajeto que todos devemos fazer, principalmente nesse amor que devemos desenvolver pelo nosso próximo, não importa quem ele seja, se nosso ente querido ou alguém que passa por nós um momento aí na rua, que possamos aprender que Jesus trouxe mensagens de esperança, edificantes, para que possamos sermos a perseverança em pessoa. E é contando com isso, meus irmãos, que Jesus aguarda que tomemos logo esse caminho de luz e esperança nas nossas vidas. Vamos dar início com esse sentimento de esperança, fazendo a nossa prece inicial. Rogando ao Pai de infinita misericórdia, bondade e amor, que possa nesse instante derramar sobre os nossos irmãos que estão nos ouvindo a luz da esperança, que os vossos corações possam ser trabalhados nesse sentido, para que tenham ânimo, confiança, coragem, resistência, para que possamos aprender que tudo na nossa vida existe um propósito maior, que é de ir ao Pai. Jesus, amado Mestre, deixaste conosco essas mensagens tão lindas e que necessitam, com uma certa urgência, a serem vivenciadas. Que possamos nesse instante, Mestre, entender, praticar, trabalhar no íntimo de nossos corações. Que possamos receber as bênçãos da paz e da esperança sempre, transformando os nossos dias em dias muito melhores. Que nesse instante a espiritualidade possa nos auxiliar a trazer nas palavras o conforto, o auxílio aos corações que tanto necessitam, sejam irmãos encarnados como desencarnados. Que assim seja. Damos início, portanto, ao nosso estudo de hoje, que vai trazer uma reflexão muito necessária, porque são chegados os tempos da esperança. Sim, meus irmãos, é chegado o momento de nós sacudirmos o nosso interior para entender o que é a esperança. E já começamos então com uma indagação. Como eu posso movimentar o meu coração diante de um quadro que muitas vezes se apresenta extremamente doloroso? E para responder essa questão, nós vamos, durante o estudo, trazendo todas as facetas da esperança, mostrando que ela é força, que ela está auxiliando as virtudes, que ela é esse caminho redentor. Vamos então, dar o exemplo da própria pandemia, que é o período que estamos vivendo hoje, e vamos refletir. Refletir em primeiro ponto, que nós espíritas já sabemos. A pandemia veio mostrar a fragilidade do nosso corpo físico. Veio mostrar para nós que há algo que é urgente e que necessita ser revisto, que são os valores reais do espírito, a nossa verdadeira essência, quem nós verdadeiramente somos, porque nós não somos apenas matéria, estamos passando por ela, mas nós somos espíritos imortais em trabalho, em progresso constante. Então, meus irmãos, a pandemia mostrou esses dois lados e mostrou ainda um outro, que são as perdas materiais, que muitas vezes está refletido na própria miserabilidade de muita gente. E isso nos preocupa porque, de um lado, vemos alguns irmãos que, infelizmente, se mostram indiferentes, se mostram desrespeitosos com a situação, demonstrando um certo descaso. Esse seria um quadro suficiente para nos levar ao desespero, à apatia diante de tantos números, ou mesmo a essa indiferença. Por que não nos sentimos assim? O que nos movimenta, a maioria de nós, a continuar,
a entender que há algo além. Esse algo além é a voz que nós sempre ouvimos, que pede para nós confiarmos. É essa luz que vai aos poucos clareando as sombras do medo, da desesperança. É também essa sensação de persistir no caminho, que vai justamente trazer virtudes como a resignação, como a paciência, como a coragem, como a resistência. A que nome nós damos a isso, meus irmãos? Damos o nome de esperança. Então nós vamos ver, meus irmãos, que a esperança, ela vai sim nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, de alegria e de tristeza. Mas será nos momentos muito difíceis, difíceis mesmo de passar, de entender, que ela vai brilhar, que ela vai resplandecer. Por quê, meus irmãos? Porque esse exemplo que nós damos agora, de que infelizmente alguns irmãos não estão entendendo todo o processo, existe de outro lado os irmãos em socorro constante. Esses que assumem vários espaços na nossa sociedade. Sejam médicos, sejam os próprios pacientes, a família dos pacientes, quer dizer, todos envolvidos por uma caridade moral. Moral no sentido de auxiliar, de oferecer suporte, de oferecer palavras consoladoras. A caridade material, quando a gente vai atrás daqueles que são os necessitados nessa ordem. E também, meus irmãos, o socorro prestado em oração, em prece, em vibração. Tudo isso nos mostra que nós somos, sim, esperançosos. Quer dizer, a visita da dor, da perda, ela vai estar acompanhada da visita da esperança. É assim que nós podemos contar com o nosso Pai. A dor, muitas vezes, é necessária para o nosso adiantamento moral, mas ao lado teremos conosco essa força, essa voz, essa luz, essa sensação que guia e mostra o caminho. Porque Jesus já nos disse que com Ele o fardo é leve e o jugo é suave. Porque, meus irmãos, se nós somos cristãos, nós já sabemos que as dores, elas existem para nos ensinar e que nós temos condições de solucionar os nossos problemas. Às vezes, nós não permitimos, né? Ficamos amedrontados com a situação, deixamos que alguns pensamentos nocivos venham se instalar, mas façamos a força da esperança tomar conta do nosso íntimo, para que nós possamos realmente levar adiante aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Se somos cristãos, acreditamos na esperança, na consolação. E aí nós vamos então ao Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33. O que nós vamos encontrar ali, meus irmãos? Uma passagem muito famosa, né, que é o fato de Jesus caminhando sobre as águas. Além de Mateus, esse relato também está em João e Marcos, né, mas outros dois evangelistas que trazem a importância desse relato simbólico. E por que nós falamos de um relato simbólico? Porque nós vamos entender o sentido, o significado desse caminhar sobre as águas. A princípio, vamos apenas dizer que Jesus já está nos convidando para assumir a postura da confiança diante de todas as adversidades da vida. A narrativa é mais ou menos a seguinte. Naquele dia, Jesus havia saciado a fome espiritual de milhares de pessoas. Tinha acabado de conversar com muitas pessoas e se sentia um pouco cansado. Então ele vai dizer aos discípulos que ele iria se recolher para ir ao monte orar e ficaria ali concentrado. Nesse instante, os discípulos iriam então pegar o barco e ir rumo a Cafarnaum, retornando no outro dia. E assim acontece. Eles vão e quando já no cair da noite, iniciam-se ventos contrários. Esses ventos começam a agitar as ondas, formando-se em grandes ondas, anunciando então uma tempestade. Eles ficam tanto quanto atônitos, mas ainda não desesperados, tentando solucionar a situação. Correm de um lado para o outro para tentar continuar levando o barco rumo à direção pretendida.
Mas eis que no instante eles já perdem e começam a se desesperar. E é nesse instante, meus irmãos, que aparece ao longe o Cristo caminhando sobre as águas. Desculpa. Mas aí, nesse instante, Jesus vai caminhando e eles, a princípio, não o reconhecem como Cristo e vão gritar de medo, acreditando ser um fantasma. Mas o Jesus vai se aproximando e eles veem que se tratava de Jesus. E então Jesus diz: sou eu, não temais, animai-vos. Então, por aqui nós já vamos parar a narrativa para refletir sobre esse sentimento da esperança aqui. Vamos primeiro compreender que o Cristo não fora com eles, estava no monte orando, e que naquele instante eles foram sozinhos. Vamos imaginar que os discípulos somos nós hoje, que o barco é nossa vida, e que nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas e com elas certamente ficar com as consequências. Vamos guiando o nosso barco rumo a essa direção que pretendemos, rumo à direção que é a perfeição relativa. E nós vamos, então, encontrar em determinados momentos situações difíceis para passar. É claro que em algumas situações nós não vamos conseguir sozinhos. Eis que aparece o Cristo na forma dessa mensagem edificante que nós já recebemos e nos diz como passar, nos diz como ter paciência, como ter fé, confiar, porque Ele não nos desampara. E aí sim a gente começa a compreender que Jesus não estaria distante de nós em nenhum momento. Temos conosco a sua palavra, que é palavra eterna, porque é a verdade em todos os tempos, já dizia Allan Kardec. E nós vamos entender que o Cristo, ele orienta o tempo todo dizendo: animai-vos, tende confiança, tende fé, tende bom ânimo, porque é isso que vai nos ajudar a enfrentar os problemas, os obstáculos, aquilo que parecem as grandes montanhas na nossa vida. E é por isso que a gente tem que entender que Jesus, então, ele vem ser sempre essa luz que ilumina a nossa rota, esse bálsamo que cura as nossas feridas quando nós precisamos e principalmente a força da esperança que sempre nos reergue quando nós estamos nos sentindo decaídos. E aí nós falamos, meus irmãos, esse caminhar sobre as águas. Vamos tentar compreender o que significaria isso, né? Que é vencer esses obstáculos que nós temos que vencer, mas que Jesus então vem ter conosco para nos auxiliar. Mas existe aí o ponto de vista dos grandes prodígios, e nós sabemos muito bem que o próprio Allan Kardec, né, a própria codificação, vem iluminar, né, todos esses prodígios do Evangelho. Conforme está no capítulo 15 do livro A Gênese, os milagres do Evangelho, Allan Kardec vai trazer para nós que todas essas questões estão explicadas segundo leis naturais, segundo leis da natureza. Então, Jesus não derroga nenhuma dessas leis. E no caso dessa passagem em si, ele vai falar, né, que Jesus estava no monte orando e que naquele instante houve então uma aparição, e aí ele vai desvendar esse assunto. Nós vamos encontrar também no livro dos Médiuns, no capítulo 7, essa mesma explicação, em que ele vai falar do fenômeno que poderia estar acontecendo ali. Tudo leva a crer que se trata do fenômeno da bicorporeidade, porque, segundo nos explica Allan Kardec, a bicorporeidade seria justamente, enquanto ele estava orando, ele foi ter ali o seu perispírito para poder acalmar os ânimos daqueles discípulos, trazer a esperança, trazer a fé, para poder eles perceberem que eles não estão sozinhos. E isso, segundo o próprio Allan Kardec nos explica, que os espíritos que já teriam elevado a sua alma a Deus através da prática das virtudes, teriam a possibilidade de se mostrar em dois lugares ao mesmo tempo. E é um modo como nós conhecemos que o Cristo, como um Espírito puro que esteve entre nós, teria condições perfeitas de assim realizar. Mas nós sabemos que há outros grandes exemplos. O próprio Kardec fala de Santo Afonso, de Santo Antônio de Pádua, sabemos de Eurípides Barçanufo, quer dizer, mostrando que é um fenômeno que pode acontecer. E o que fica, na verdade, evidente aqui para nós, é que nós estamos dizendo que sim,
que essa situação é um fenômeno natural. Mas o que é realmente importante nessa mensagem é saber, meus irmãos, que a esperança que o Cristo nos coloca é que Ele está sim conosco o tempo todo. Ele trouxe essa sensação, esse grande ensinamento para os seus discípulos, mas hoje nós temos o Consolador conosco. E aí fica até mais fácil de nós seguirmos essa rota, levarmos o nosso barco rumo a essa felicidade, rumo ao reino de Deus. Então a mensagem, ela está além do sobrenatural, além do maravilhoso. A mensagem está justamente na mensagem da esperança, de que devemos persistir, devemos nos encorajar diante daquilo que nós estamos enfrentando de grandes dificuldades. E aí a gente entende que a esperança é como se fosse aquela pedra preciosa que a gente guarda para aqueles determinados momentos, olhar para ela e ver como o brilho se resplandece nessas circunstâncias em que tanto necessitamos de ter esperança. Nas horas amargas dos dias de hoje, seja em relação à pandemia, seja em relação a qualquer outro movimento que vivemos de dificuldade, a esperança é que vai trazer para nós esse ressurgir do Cristo, esse ressurgir que acalma as tempestades, que vence, inclusive, com um bom ânimo. E é assim que nós temos que compreender a força da esperança que vem através do Cristo. Então, façamos então nesse instante essa ideia de fazer uma rogativa, que todos aqueles que estão se retirando do nosso plano material, que sejam acolhidos e recebidos por grandes fluidos de esperança, e que esses fluidos de esperança também sejam conosco aqui agora no plano material. Porque o que é, na verdade, essa existência? É um momento em que aqui estamos nos encontrando para fazer o melhor, para viver o melhor até agora. E, segundo essa ideia, saber agradecer, a esperança de encontrar com alguns corações que são tão caros. E, claro, essa partilha do dia a dia, a convivência do dia a dia, nos faz entender o que é esperança. A esperança é justamente nós assumirmos as tarefas educativas, as tarefas redentoras e todas elas plenas de esperança, de confiança no Pai. E aí sim, meus irmãos, que a gente vai ver que essa partilha vai nos trazer grandes oportunidades de vencer juntos em fraternidade. Mas aí a gente pergunta, é por isso que a gente continua? É por isso que a gente retoma a luta todos os dias das nossas vidas? Sim, porque nós temos esse sentimento que diz que o outro dia vai ser melhor que o hoje. Que o hoje, embora esteja às vezes pesado, sendo pesado, amanhã vai ser melhor. Aí a gente vai entender agora então essa noção, né, da esperança como algo melhor para o outro dia. Bom, a gente já sabe, conforme dissemos, que o Consolador prometido veio ter conosco agora com a doutrina espírita, com a revelação. Mas quando Jesus estava anunciando para os seus discípulos, ele traz ali em João, no capítulo 16, versículo 22, ele diz: agora tendes tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. Então vejam, meus irmãos, naquele momento os discípulos estavam com medo, porque ele retornaria ao Pai, ele já havia dito. Mas ele disse que o Paracleto, que o Consolador prometido seria enviado e ele estaria para sempre conosco. Se já naquela época ele já trazia essa esperança aos seus discípulos, o que dizer nos dias de hoje que nós já temos ele conosco? Quer dizer, nós não estamos sozinhos e o Jesus ele vai confirmar essa esperança quando nós enfrentamos as aflições com coragem. Por exemplo, meus irmãos, tudo isso que possivelmente estejamos passando é um grande aprendizado, porque Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que todos nós podemos passar por essas situações e vencê-las. Deus um dia nos enviou Jesus Cristo. Junto de Jesus veio aquela mensagem consoladora. Mais do que isso, veio a luz imperecível até nós. Quando Cristo veio, eles consideravam que a humanidade já tinha uma maturidade para recebê-lo. Hoje, então, temos a possibilidade de levar adiante essa prática, essa vivência do Consolador prometido.
Então, que fique claro para nós que Jesus, ele veio ser essa liderança suave, essa liderança pacificadora, essa liderança extremamente amorosa e plena de pura esperança. E aí nós vamos, então, dar seguimento e chegar a um outro capítulo de João, capítulo 10, versículo 11, em que ele diz, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor entrega sua vida pelas ovelhas. Então vamos entender, né? Essa fala do Cristo. O que essa fala de Jesus nos diz? Eu vim para que tenham vida. Quer dizer, eu vim porque confio em vós, sei que vocês têm coragem, têm esperança de enfrentar. Eu estou aqui para ser a abundância dos ensinamentos. Então vejamos, meus irmãos, quando ele diz, né, abundância de bons pensamentos, de bons sentimentos que estão relacionados ao sentimento da esperança. E quando ele diz, né, eu vim para que tenham vida, é porque eu confio, é porque eu espero em vós. Quer dizer, esse sentimento que o Cristo tem conosco, essa atitude de dizer para nós termos esperança, essa espera sublime do Cristo, é porque ele sabe dos nossos medos, ele sabe das nossas inseguranças, mas Jesus nos vê como nós seremos e não como nós estamos. Então, se ele já assim nos vê, então imagine, meus irmãos, que nós temos condições de assumir as nossas conquistas também. Jesus, ele vai nos mostrar, por exemplo, que esse trabalho que é realizado com as nossas inferioridades, que nós sabemos que é tão urgente, mas nós temos então que ir abrir a possibilidade para o leque de virtudes constantemente, fazer isso ao mesmo tempo, para que possamos abrir as oportunidades de crescimento, não só íntimo de cada um, mas como uma sociedade verdadeiramente solidária, verdadeiramente fraterna. E é o sentimento de esperança, conforme nos coloca Jesus, que vai ser o elo de ligação entre todos esses movimentos que nós fazemos para crescer rumo ao Pai. Então, entregar-se como o bom pastor que se entrega pelas ovelhas é porque o Cristo sabe que nós podemos realizar, que nós podemos transformar, que nós podemos modificar. Jesus sabe, ele tem certeza da nossa mudança, porque nós ainda não acreditamos, porque nós ainda não acendemos a luz da esperança, porque ele já está nos esperando, nos aguardando nesse sentido. E aí a gente pergunta, né, como buscar essa espera em Jesus Cristo? Como é que a gente pode entender essa espera do Cristo? Como que eu posso um dia assumir essa espera? Para a gente responder, vamos só fazer um breve relato de como a esperança é vista na vida humana como um todo. Vamos começar por uma pesquisa rápida de alguns dicionários de mitos e lendas antigos, que a gente vai entender, por exemplo, que para os romanos a esperança era uma divindade. Ela era uma jovem ninfa, né, que ficava em meio à floresta. Essa jovem ninfa tinha um ar sereno, um sorriso cheio de graça e era sempre coroada por belas flores, prenunciando a estação dos frutos. Nós vamos, inclusive, saber também que essa jovem ninfa tinha cor verde. Interessante, meus irmãos, porque daí vem essa ideia do verde esperança. Por que a cor verde? Porque seria o prenúncio dos campos verdejantes que antecedem a estação da colheita. Mas os romanos compreendiam então que a esperança seria algo exterior, que eles iriam ali utilizá-la como uma espécie de amuleto, mas já aceitavam que ela era uma espécie de deusa ninfa, bonita, cheia de luz, vivaz. Depois a gente vai ver no mito grego de Pandora, que é muito famoso, da Pandora que abre a caixa, que guardava todos os males, e quando ela fecha, reside ali dentro a esperança. A gente vai entender, mas a esperança era um mal? Não é bem assim que a gente tem que entender o mito. Por quê? Porque a esperança, quando a gente fala esperança é a última que morre, porque a última a que fica lá no fundo, lá no íntimo, é baseado também nesse mito. Mas por que que então, né, só fica a esperança na caixa da Pandora? Porque, meus irmãos, ali, a esperança, quando ela surge? Como força nos momentos da adversidade. Então, são nos momentos dos grandes males, das grandes adversidades, que a gente vai utilizar ela. Então, ela tem essa proximidade.
Quando a gente vai sentir a esperança, nós às vezes estamos passando por um processo de melancolia, de tristeza, mas ela está ali conosco, auxiliando nesse processo de não permitir que a tristeza seja maior que ela. E é nesse sentido que a gente compreende que também no mito de Pandora há algo ali exterior. Mas então a gente vai para a origem da palavra, a etimologia. O que é a palavra esperança? Vem do latim esperare. O que significa? Aí que começa a mudar a história. Porque ali esperança vai significar, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o olhar para o futuro portador de situações melhores. O que quer dizer? Se é o olhar, já estamos em nós, já não é algo exterior. E depois vai dizer assim também, além desse olhar para o futuro, que é portador de uma esperança, né, de um futuro melhor, é uma potência interior. Então, já na etimologia, a gente vai ver que a esperança assume agora esse sentido de potência interior e que vai ser muito aprofundado na revelação judaico-cristã, principalmente no cristianismo. Os nomes de Paulo de Tarso, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino vão trazer inúmeros discursos, trabalhos belíssimos sobre a esperança, como virtude ou às vezes como força, quer dizer, vai mostrar para nós essa potência interior transformando nos momentos em que passamos pelos obstáculos na nossa vida. Então, através de Santo Agostinho, de Paulo de Tarso, o que a gente vai entender? Que a esperança é uma potência e que ela passa a significar espera no bem. Disposição íntima da alma. Sustentação diante das provas. Como já cresceu a palavra esperança, meus irmãos? Muito próximo do que nós estudamos na nossa codificação na doutrina espírita. E aí, mudar esse ponto de vista, né? Que é o que acontece quando a gente trabalha com a esperança como uma potência interior. Porque a gente começa a entender a esperança como uma intuição. Essa intuição, na verdade, não é só o sentir, mas uma intuição que vai simplesmente nos afastar do desespero, nos afastar da apatia, nos afastar de momentos que nós, de repente, poderíamos ser levados pelo medo, mas é um momento de renovação também das forças. Então, aqui a gente já está vendo que a esperança já está não só mostrando que é uma espera no bem, mas que é também uma potência que nos leva a concluir, então, que nós vamos transformando, que é algo íntimo, que nós vamos convidando para fazer parte da nossa transformação, da nossa mudança. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós vamos ter a fé que transporta montanhas no item 11. Nós temos uma instrução do Espírito José, que ele fala da fé, mãe da esperança e da caridade. É interessante essa instrução, porque ali ele vai falar primeiro que a fé é a mãe das virtudes e que ela deve velar pelas suas duas filhas, a esperança e a caridade. Então a gente já vê aí, segundo o Espiritismo, essa relação que se estabelece entre a fé e a caridade, né? Quer dizer, esperança como filha da fé, mas que tem que estar junto para poder a gente ser caridoso, para poder a gente ter fé. E aí a gente vai entender, por exemplo, que a fé, segundo nós aprendemos, a nossa doutrina, ela é robusta, ela é sincera, ela tem de ser verdadeira e raciocinada. Esse ponto é principal, porque é pelo raciocínio, pelo trabalho da lógica, pela comprovação dos fatos que a gente vai compreender. Compreendendo, seremos resignados. Sendo resignados, seremos mais bondosos. Naturalmente, seremos mais humildes e assim nós vamos trazendo um rol de virtudes para poder a cada dia crescer sempre um pouco mais. E aí que a gente vê essa passagem que está de José, em que ele diz, né? Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas boas obras, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então vejamos o que diz a mensagem. Pelo exemplo da nossa fé, nós vamos pregar, vamos construir as nossas boas obras. E as nossas obras vão ser justamente
para a gente ver o mérito da nossa fé. E assim a gente vai tendo confiança, a gente vai tendo estímulo para continuar enfrentando todas as dificuldades da vida. Então, a fé, ela vai exercitar a caridade e a esperança. A fé lógica, que nos faz compreender, que nos faz ter justamente a noção da esperança agora como coragem. Então, agora a gente já está tendo mais um sentido para esperança. Por que coragem? Com a morte do Cristo, o que a gente vai ver, meus irmãos? A tristeza tomar conta dos seus discípulos, acreditando que estaria encerrado tudo aquilo que eles acreditavam, mas o Cristo não. Vocês agora levarão a tarefa da Boa Nova. Sairão daqui e vão trabalhar, divulgar a Boa Nova. E isso acontece quando Cristo vai à morte do corpo físico. Nas suas primeiras aparições aos discípulos, ele vai dizer: estou vivo e agora vocês vão dar continuidade à minha tarefa. E assim acontece, tanto que nós temos aí um período muito bonito que é o cristianismo, que eles falam de primitivo, que são os primeiros cristãos. E eles vão com toda a fé, com toda a esperança de que a mensagem do Cristo era a mensagem de verdadeira consolação. É claro que isso acabou importunando os poderosos e eles vão sofrer as várias perseguições que nós já sabemos. Perseguições que vão levar a todos os tipos de morte, seja na fogueira, seja jogado às feras, seja mesmo apedrejados, todos aqueles exemplos que nós já sabemos, segundo conta a história. Mas que a gente vai saber, inclusive, pelo próprio exemplo de Estevão, quando estava sendo apedrejado, é que pela mensagem da esperança de acreditar que o outro vai se modificar, ele roga ao Pai com paixão por Saulo de Tarso, que ainda não era Paulo, para que ele um dia tivesse os seus olhos abertos diante de tudo aquilo que ele estava provocando. Então vejam, meus irmãos, como eles já tinham a fé, a esperança como coragem para poder enfrentar aquele momento e dizer a todos que eles aceitavam Cristo e que eles não iam mudar as suas ideias para continuar tendo a esperança de que um dia o Cristo seria a mensagem de todos nós. E um pouco diferente deles, que vai acontecer um pouco perto de nós, um outro relato que é interessante trazer aqui, é o relato do médico Viktor Frankl, um médico austríaco que viveu em Viena um pouco antes da época da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um trabalho muito interessante sobre o suicídio de mulheres, que era o que ele trabalhava, e ele trabalhava um processo terapêutico sobre a razão de viver para auxiliar essas mulheres. Ele trabalhava no hospital de Viena quando, infelizmente, o nazismo invadiu a Áustria. E nesse instante, que nós viemos a saber que ele era judeu e, consequentemente, ele foi capturado pelos nazistas. A princípio, eles colocaram para trabalhar como médico, Mas, olha, colocaram ele para fazer a eutanásia de doentes mentais. Ele não aceitou, ele acabou sabotando as ordens. E por conta disso, ele vai ser levado ao campo de concentração em Kaufering, na Alemanha. Ali, infelizmente, ele vai viver todas as dores inimagináveis, as condições desumanas e cruéis pelas quais todas essas pessoas passaram. Mas é nesse momento que o Viktor Frankl vai decidir que ele teria que fazer alguma coisa para vencer. E como é que ele vai fazer isso? Ele primeiro começa a tentar libertar a sua consciência do corpo que estava escravizado, de imaginar a sua saída, a sua possível saída dali. E ele vai se agarrar no princípio da esperança. Como que a gente vai ver isso, meus irmãos? Primeiro ele vai para o passado, as vivências do passado, as memórias auxiliando constantemente. Mas ele vê que não é no passado que ele vai conseguir resolver o futuro. Então ele começa um processo, primeiro nele, virá ser depois um ensino, de terapia. Mas ele vai aos poucos tentando abstrair o seu pensamento, o seu espírito dali, de que um dia ele teria um futuro melhor. E aí que a gente vai ver que ele busca então essa razão para viver, que vai se tornar o livro Em Busca do Sentido, e ele tem uma belíssima passagem que ele fala uma coisa muito importante para o nosso estudo de hoje. Ele diz assim: precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim o que a vida espera de nós.
Então, além da gente estar vendo aqui a esperança como coragem, que foi uma coragem tremenda, ele conseguir fazer todo esse trabalho interno, nós vamos ver uma parte muito importante, que então a esperança, ela não é o que esperar da vida, é o que a vida espera de nós. Então, a esperança, ela deixa de ser só espera, ela passa a ser uma espera ativa. Como que seria isso? Eu tenho que transformar, eu tenho que realizar o meu presente para que o meu futuro seja melhor. Está nas minhas mãos. É isso que o Viktor Frankl nos convida a perceber, a trabalhar. Inclusive, depois do campo de concentração, porque ele foi solto, né? Ele conseguiu sair vivo, ele vai desenvolver esse processo terapêutico, mas infelizmente fica sabendo que a esposa havia, né, padecido num campo, outro campo, e os seus pais teriam também a vida ceifada pela câmara de gás. Mas isso ainda assim era uma grande esperança dele poder levar esse processo terapêutico a tantas pessoas que padecem de outros tantos traumas, para a gente poder entender que essa mensagem de esperança nele é a realização. Então, aqui a gente já vai ter a ideia de que a esperança é a esperativa, no sentido de que ela é o olhar que temos hoje de realização do futuro, e não de contemplação do futuro. Isso é muito importante, porque Jesus também quer essa esperança de nós, mas que a gente realize. Quando ele pensa que as nossas conquistas, ele já confia nelas, por que nós não vamos confiar? E aí a doutrina espírita também vai nos mostrar que esse sofrimento é transitório e que a permanência da felicidade é que é a verdade dos nossos corações. A doutrina espírita vai dizer que o sofrimento é passageiro. E aí a gente vai ter, inclusive, aquela passagem do Lacordaire falando sobre o bem sofrer. Que ele fala, né, que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Estamos trabalhando com a esperança sendo um sentimento que promove essas outras virtudes. Não falamos até agora que a esperança promove resignação, promove coragem, promove força, promove essa espera ativa. Então a gente vai entender pela fala do próprio Lacordaire que nada está acontecendo conosco está fora de um grande propósito. Mas é importante lembrar que, infelizmente, a dor extrema vivida por Viktor Frankl foi devido ao puro egoísmo, orgulho do ser humano, que provocou toda aquela situação. Mas a doutrina espírita diz que nós sempre tiramos, como aconteceu com Viktor Frankl, alguma coisa de bom de tudo aquilo que nós vivenciamos. E aí é que a gente entende, né, meus irmãos, que as aflições, muitas vezes, são consequências dos nossos atos. Porque Jesus já nos dizia que a árvore boa não dá maus frutos e a árvore má não dá bons frutos. Quer dizer, não, acho que é isso. E então, meus irmãos, se Jesus já nos dizia isso, ele quer dizer o quê? Que as nossas boas obras serão observadas, que são elas, através delas, que seremos reconhecidos quando retornarmos ao plano espiritual. A cada um será dado segundo as suas obras, palavras de Jesus. Então, entendendo dessa forma, que a gente possa então aprender com essa coragem dos primeiros cristãos, a ter essa esperança que busca realizar, conforme Viktor Frankl tentou, tendo confiança no futuro. Quer dizer, esses relatos estão cheios de dor, mas estão também cheios de superação. E a superação, ela é amiga da esperança. É o sentimento de paz que às vezes algumas pessoas conseguem sentir, mesmo estando numa situação extremamente dolorosa, porque elas concedem dentro delas mesmas essa potência interior, auxiliando e tomando conta de tudo. Aí a gente entende então que a esperança não é um simples desejo do futuro ser melhor, e também a esperança não é essa longa espera. Ela é espera ativa, conforme dizemos. Ela é olhar para o futuro, portador dessas situações melhores, como realização. A gente não está contemplando a esperança lá na frente. A gente tem que fazer com que ela continue acontecendo através das nossas atitudes no bem, essa espera no bem. E aí a gente entende, por exemplo, quando Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, na questão de 921, um questionamento interessante. Eu vou ler a questão aqui, que a questão era muito grande, e a resposta está aí para vocês. Que diz assim:
Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Então, ele está dizendo que a gente já sabe que o homem será feliz quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso, não poderia se verificar um gozar de uma felicidade relativa. Então, Kardec quer saber se agora, nesse instante, a gente pode ser feliz. E a resposta dos espíritos é: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência no plano grosseiro. Então, o que os espíritos estão dizendo, meus irmãos? Que nós podemos sim ter a felicidade possível por agora. Basta que sejamos os artífices da nossa felicidade e não da nossa infelicidade. Porque quando nós provocamos, quando nós vamos contrário à lei de amor, à lei de justiça, amor e caridade, certamente as consequências serão um sofrimento. Então, que a gente possa compreender através dessa resposta, dessa questão trazida por Kardec, que está em nossas mãos. Quando eles dizem que nós somos os artífices da própria esperança que nos aguarda no sentido de que ela se realize de fato nesse futuro que pode ser o dia de amanhã. E a gente não fique pensando também que esse futuro está longe, está distante. Para o Victor Frankl parecia ser infinito, parecia que não ia acabar, mas ele continuou acreditando que era o outro dia, quando ele ia despertar, aquilo ia se resolver, porque ele estava imbuído de coragem, de grande esperança. Então a esperança, ela surge em meio à dor, para não deixar que essa dor nos aniquile. Esse coração, muitas vezes dilacerado hoje, não só pelas perdas dos nossos amados entes queridos, mas pelas nossas enfermidades, às vezes espirituais que apresentamos no momento, pelas nossas perdas de vários tipos, né? Às vezes a própria perda da fé, a falta da confiança. Quer dizer, a gente precisa rever todo esse trabalho e realizar de fato isso que a esperança aguarda que realizemos. Que a gente possa realmente confiar nessa força íntima, nessa potência que não está conosco à toa. Deus permitiu que assim fosse para que possamos crescer em humanidade. O exemplo muito claro que tem da esperança está relacionado com a natureza, né? A natureza, no inverno, as folhas das árvores caem, o tom do tempo fica acinzentado, às vezes a gente tem também o campo, o chão todo ressecado, mostrando esse cenário que talvez estejamos vivendo hoje, de uma certa tristeza, de não ter um futuro, mas eis que vem a estação da primavera e as árvores se enchem de folhas, as flores brotam em todos os campos verdejantes anunciam que é chegada uma nova época e o brilho do sol resplandece tudo. Quer dizer, a própria natureza nos ensina que a esperança é um momento que vai acontecer, mas que nós não estamos destituídos dela no momento da dor. Ela está o tempo todo nos acompanhando nesse processo. A esperança, ela vai então convidar várias chamas que vão se acendendo em nós. Resignação, coragem, paciência, boa vontade, bom ânimo, amor, esse amor que a gente fala, amor fraterno principalmente, paciência, caridade. Então, a esperança, ela consegue movimentar tudo isso em nós para que nós possamos dar conta dos resultados, né? Que muitas vezes nós somos os artífices da infelicidade, mas que possamos ser agora da nossa própria felicidade. Jesus, ele vai dar o exemplo de todas elas. Por isso que ele é a pura mensagem de esperança. Ele veio trazer um estímulo muito importante para nós. Ele trouxe a ideia da vida futura, e com a ideia da vida futura, nós vamos entender que então essas bem-aventuranças, elas promovem em nós esse sentimento de que nós estamos indo no caminho da paz, no caminho da verdade. E aí em João, no capítulo 15, versículos de 1 a 5, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Então, esse símbolo, né, do Cristo como a grande árvore,
que oferece os seus ramos. Os ramos somos nós, porque nós estamos levando a mensagem dele adiante. Esse símbolo de mostrar, né, que está em todos os momentos do Evangelho, inclusive tem uma passagem muito famosa do Simeão, que está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ali ele vai falar da árvore frondosa do Evangelho, da árvore que abriga, da árvore que vai oferecer a sua sombra reparadora para o viajor sedentário, que somos nós, que em várias existências buscamos estar ali para recuperar as nossas forças, as nossas esperanças e seguir adiante. Quem somos nós nesse momento, né? Que tipo de frutos nós podemos oferecer? Né? Nós podemos ali ter o deleite, né, dessa árvore. E aí o Simeão fala, os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e fé. Então vejam, meus irmãos, os frutos da árvore da vida, a fé, que é a mãe de todas as virtudes, que vem acompanhado da esperança e dessa vida espírita, dessa vida verdadeira em espírito. E que a gente entende, meus irmãos, que o Cristo ele vai distribuir sempre esses frutos em todos os tempos, mas ele já deixou uma parte conosco, o fruto da esperança. Estamos com algumas sementes que vamos cultivando, mas nós já estamos com esse fruto da esperança para distribuir com os nossos irmãos. Não sejamos egoístas, não fiquemos com ele apenas para nós. Vamos fazer o que um dia alguém fez por nós. O Cristo veio, distribuiu, continuemos a distribuição, porque o mundo precisa hoje de grande esperança. O fruto que nós vamos colher é essa luz. É essa luz que nunca se apaga, essa voz que pede para confiar, essa sensação de perseverança. Tudo isso, meus irmãos, mostra que quando a gente conheceu Jesus, a gente conheceu a verdadeira mensagem. Conhecendo a verdadeira mensagem, nós conhecemos o que nós devemos fazer, não só para melhorar a nós, mas para melhorar também o momento em que nós vivemos. Jesus, ele fez a espera em Deus, ele faz a espera em Deus, ele nos aguarda, mas ele não está distante de nós. Ele está o tempo todo conosco, caminhando junto. Ele não desiste em nenhum momento de nenhuma das ovelhas do Pai. Foi ele quem disse que arrebanhará todas elas para ele. Por isso que ele pode deixar claro para nós, naquela fala de João, no capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Então, permanecer na luz da vida, permanecer com essa luz nos nossos corações, tendo sempre que a mensagem dele foi de pura esperança. Não nos esqueçamos que a esperança é todo esse movimento que nós podemos fazer para ativar as verdades que já existem dentro de nós, as virtudes que estamos desenvolvendo e para justamente trabalhar as nossas inferioridades. É a esperança que vai, por exemplo, nós vamos ouvir Jesus nos dizer agora, seja luz, seja esperança. Então, nós vamos encerrar a nossa palestra rogando aos benfeitores espirituais que nesse instante sejamos luz, sejamos esperança, para que possamos enxergar que a vida que estamos vivendo é a melhor vida que nós temos, é a existência que pedimos para poder trabalhar todas as nossas inferioridades e desenvolver as virtudes a que fomos destinados neste momento. Que possamos ter compaixão sempre, que possamos nos apiedar das situações difíceis, mas que não percamos a força que reergue todos os dias, o despertar para mais uma oportunidade na matéria, a esperança. Que a esperança se faça, que ela se realize nesse instante em cada lar, que ela adentre todas as portas, que ela esteja com cada irmão, que ela possa ser colocada em todas as águas para fluidificar, trazendo muita esperança, trazendo muita paz, muita tranquilidade diante dos momentos difíceis. Mestre amado, se hoje vivemos situações de dores, não nos esqueçamos que um dia tu vieste aqui, deixaste o teu evangelho
essa mensagem de esperança infinita, incansável e imensurável. Que possamos continuar com ela, hoje e sempre, luzindo no íntimo de cada um de nós. Fiquemos todos em paz. Que assim seja.